Chegou a hora, faltam 24 horas para o começo do julgamento do presidente Lula amanhã no TRF4, na 4ª região, portanto em Porto Alegre, sede do Tribunal Regional Federal. O presidente Lula vai ser julgado, vai ter seu recurso contra a condenação em primeira instância a 9 anos de prisão determinada pelo juiz Sérgio Moro, e dali resultarão os próximos passos do jogo de poder na política do Brasil. Lula permanecerá na disputa eleitoral, eu não tenho nenhuma dúvida disso, não importa qual seja o resultado, condenação ou absolvição. A quase unanimidade dos jornalistas, dos comentaristas e até dos candidatos concorrentes de outros partidos à presidência da República é de que Lula permanece no jogo e de que não haverá uma condenação ou mesmo uma absolvição unânime pelos 3 votos dos desembargadores. Muita gente tem se perguntado o que acontecerá se um desses juízes federais, desembargadores federais, pedir vistas do processo, interrompendo o seu julgamento por tempo indeterminado. Essa é uma possibilidade que suas excelências têm, aliás, qualquer juiz tem no curso de qualquer processo decidido em colegiados, coletivamente e tal. Então, ontem a gente estava se perguntando, porque surgiu essa possibilidade, novamente surgiu essa possibilidade de debate, o que vai ser feita de toda essa mobilização contra e a favor do presidente Lula nesse processo. Você imagina amanhã se alguém disser, olha, eu gostaria de mais um tempo para analisar o processo, tenho aqui algumas dúvidas ainda, o voto do relator levantou questionamentos que eu não tinha considerado na minha análise, então eu quero mais um tempo. E esse tempo é indefinido. O magistrado que pede tempo para estudar o processo não precisa definir quanto tempo levará para devolvê-lo à lide. Então, fico imaginando o que vai acontecer com toda essa militância. Como disse o Zé Simão, tem boa parte da mobilização que está indo para Porto Alegre não está com a gasolina para voltar. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, como Lula terá fatalmente outras etapas recursais, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, não havendo uma decisão que produza resultados definitivos agora, vai haver essa mobilização a cada etapa em que houver recursos nesse processo? Olha, então sugiro que a turma que está se mobilizando de um lado e de outro considere que haverá primeiro um recurso ao próprio tribunal, depois haverá um recurso, primeiro embargos infringentes, se houver decisão de uma natureza, depois embargos declaratórios, se houver decisão de outra natureza, depois não importa o que este tribunal decida numa reanálise da questão à luz desse novo recurso, você tem a possibilidade de recurso ao STJ, depois você tem possibilidade de recurso ao STF, paralelamente haverá certamente processo caminhando quanto à elegibilidade de Lula no TSE, e eu não sei se o país, claro que o país aguentará, mas nós não teremos saco para continuar discutindo esse assunto à luz das mobilizações, do debate e tal, em tantas instâncias, de tal forma que eu torço para que este processo produza o seu efeito político o quanto antes. Qual é o efeito político? Lula fora da disputa? Não creio que assim será, mas se assim for, que seja logo. Lula na disputa, acho que este será o efeito real da coisa, a despeito de eventual condenação, que assim seja logo também, para a gente entrar logo na campanha eleitoral sabendo quem são os atores definitivos, como é que cada um deles vai conseguir sensibilizar o eleitorado, quem é que vai conseguir levar votos para a urna, e para a gente chegar nessa eleição que eu acho que é o divisor de águas desta crise que está se arrastando desde a posse de Dilma Rousseff, com seu consequente impeachment e tudo mais. A sociedade brasileira precisa de uma eleição o mais ampla e o mais democrático possível em outubro, para tentar repactuar em torno de algum nome, seja ele qual for, os próximos passos que ela, a sociedade, quer que o Estado brasileiro dê. Com o nosso Rodrigo Orengo. Orengo, como é que está o dia por aí? Bom dia!
Muito bom dia, Boechat. Bom dia a todos. Sabe, Boechat, que todo mundo está olhando para Porto Alegre, né, para a decisão do ex-presidente Lula do julgamento, mas aliados do presidente já começam a olhar para o futuro, viu? Para o passo seguinte, né, e avaliar cenários. E já tem uma decisão do partido, viu, Boechat? Mesmo em caso de condenação, o presidente, o ex-presidente, registra a candidatura, né? E aí todo mundo pergunta, mas e a lei da ficha limpa? Como é que funciona, né? Em caso de condenação por órgão colegiado, né, o presidente estaria fora segundo a ficha limpa. Mas ele pode recorrer e pode registrar a candidatura. Como é que funciona isso? O candidato, mesmo condenado, ele registra a candidatura e aí cabe ao Ministério Público analisar todas as candidaturas e, se identificar que há condenação, há problemas, recorre ao tribunal competente, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E aí caberia ao TSE esse julgamento, né? E o prazo? Não tem prazo para isso, né? Mas é claro que uma situação como essa ganharia total prioridade aqui no TSE. Mesmo em caso de impugnação do ex-presidente, caberia também recurso ao TSE. A estratégia política é a seguinte, né? Vamos lutar aí até onde der com a candidatura do ex-presidente. Nada dessa história aí de pensar em plano B agora, Fernando Haddad, Jacques Wagner, que são os nomes colocados aí como possíveis substitutos do ex-presidente, né? Mas essa discussão não vai ser pública, né? Pode ser até interna, discussão interna ali entre os dirigentes do Partido dos Trabalhadores, eventual coligação, aliança com candidatos de esquerda que tenham lá mais densidade eleitoral. Isso pode até ocorrer publicamente. A batalha vai ser jurídica, né? Então, mesmo condenado, o ex-presidente registra lá a candidatura e aí disputam na justiça. E o partido até já avalia, né, precedentes que foram colocados, que já foram colocados na história, como candidatos, né? E são vários, prefeitos, até governadores, que concorreram mesmo com problemas na justiça. E aí foram julgados depois da eleição ou depois até do mandato, né, de iniciado o mandato, né, porque os processos ficam aqui no TSE, não tem tempo hábil de julgar todo mundo, e aí toca para frente, né, e depois vão julgar os casos, né. Tem que lembrar, Boechat, que até antes do registro da candidatura, tem recurso ainda ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, que são recursos conhecidos aqui em Brasília como superliminares, né, para buscar o efeito suspensivo ou a suspensão da inelegibilidade, né, que é o que prevê lá a lei da ficha limpa. Aí caberia aos tribunais superiores a análise, né, e o ministro, monocraticamente, até poderia liberar uma liminar, né, mas é realmente difícil que isso ocorra, pelo menos na análise de muita gente que acompanha aqui os tribunais superiores. Todo mundo acredita, aqui na capital, que recursos devem ser julgados muito celeremente, rapidamente, né, até porque se trata aí de um caso que vai ter reflexo imediato e muito grande nas eleições. Mas a saída do PT e a decisão é essa, né? É não abrir mão da candidatura, mesmo em caso de condenação, vai lá, registra a candidatura e depois vê o que acontece na justiça. Por mais céleres que sejam as decisões, são tantas as instâncias, tantos os recursos, a estrutura da legislação da judicial brasileira, enfim, das leis brasileiras, ela é fortemente recursal. Estou apenas repetindo o que eu ouvi aí de um presidente no tribunal esse dia. Tem muita etapa recursal. Repetindo, você primeiro entra com recurso no próprio tribunal, TRF4, os embargos infringentes ou declaratórios, não sei o quê, aí tem o julgamento. Isso se não tiver pedido de vista, hein, amanhã, que também não é uma hipótese impossível. Depois deste tribunal concluir seu trabalho pela condenação, absolvição, pode haver recurso do Ministério Público ou da Defesa, aí você vai para o STJ, aí no STJ você tem recurso ao STJ também, depois você vai para o STF, depois paralelamente você tem no TSE, então... Não acaba amanhã, né? Não, mas nem... Olha, eu diria que nem começa amanhã, concretamente, tem um... Porque tá esse fla-flu, né, Boechat? Amanhã o mundo acaba. Tem um ato simbólico ali da confirmação em segunda instância, tem seu peso, claro, seu efeito político. Mas do ponto de vista do processo e, portanto, da candidatura, porque, numa boa, minha gente, me desculpe aqui, o que vai chover de... Se Lula, para o jogo do poder, para o jogo que está o que está todo mundo aí mobilizado, essas manifestações, os inimigos do Lula, os amigos do Lula, os que querem ele preso, os que querem ele solto, os que querem um novo mandato, os que querem eles presos... Todo mundo não está discutindo se ele é culpado. No fundo, a gasolina, o combustível dessa história, não é se ele é culpado ou se ele é inocente.
é se ele vai para o jogo ou não vai para o jogo sucessório. Isso é o que está mobilizando as forças, do lado dele e contra ele. Eu acho que se você for lá no fundo da alma de cada cara que está mobilizado nessas caravanas e perguntar, vem cá, aqui entre nós, aqui não tem ninguém ouvindo, você acha mesmo que o Lula é inocente? O cara diz, peraí, não é isso que nós estamos discutindo a democracia, blá, blá, blá. E se você for para os outros que querem o Lula preso, você vem cá, você acha que tem ali naquele processo aquele batom na cueca, indelével, indiscutível, ele vai dizer, peraí, mas é o caralho. Então, na verdade, as forças estão mobilizadas aí, essa discussão, esse blá 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 todo, é para saber se fica um candidato ou se não fica um candidato. Ora, se essa é a questão motriz, se esse é o combustível de toda essa etapa que estamos vivendo aí nessa discussão, me parece que é perda de tempo achar que esta etapa do jogo agora tem algum peso determinante. Tem uma certa influência, mas não é o peso definitivo determinante. Eu tenho aqui com meus botões, repito, a sensação de que Lula, em função destas características do processo, chegará ao período eleitoral habilitado a concorrer. Agora, vamos supor o seguinte cenário, ele disputa e perde, acabou o problema, tá certo? Perdeu na urna, colheu ali da população a sentença definitiva, tá? Banido da política nacional, não se pode imaginar que daqui a 4 anos ele vai tentar novo mandato. Então, acabou o fenômeno Lula na urna, essa é uma hipótese. A outra hipótese, ele ganha, eleito estando. Vocês acham que um tribunal vai apear um presidente eleito pela segunda vez? Não pode debochar, é isso. Porque aí só poderia responder por fatos no exercício do mandato. Pronto. Então, entendeu? Quer dizer, na verdade, toda essa histeria em torno da coisa de amanhã, ela só se justifica em função do jogo político e tal, blá, 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 da mobilização, da militância de um lado e de outro e tal, mas ela não se dará amanhã. Longe disso, mas muito longe disso, né? Hoje, aliás, estou vendo muita gente discutir um detalhe do processo, a defesa do Lula entrou com um pedido de prescrição da pena, né, Orengo? Você viu Exatamente. Isso, né? E alguns juristas já estão dizendo o seguinte, olha, isso é uma ação, uma manobra normal, previsível, mas a prescrição da pena só se aplica depois que ela for decidida pelo tribunal. Então, antes de julgar a prescrição, porque a defesa está dizendo que o ato que gerou o processo já tem tempo suficiente para prescrever a pena, acho que é de 2009, primeiro você precisa que a pena seja definida. Então o julgamento acontecerá, depois que for decidido se ele está condenado, está mantida a condenação, aí é que se vai discutir a prescrição da pena. Então primeiro haverá a condenação, neste caso, para poder haver a prescrição da pena, só para que não se dê grande retumbância a esse pedido, porque ele não tem relevância como pretendem aí muitas das pessoas que estão discutindo o tema, Orengo. Boechat, só para lembrar, né, por esse roteiro que a gente está traçando, com as possibilidades de recurso e principalmente com essa decisão política, que deputados já estão falando claramente, que essa história de registrar a candidatura mesmo com a condenação, o que todo mundo tem que estar preparado para uma eleição com um candidato, pelo menos uma fase pré-eleitoral, com as candidaturas já colocadas e com os candidatos em campanha, com um candidato que pode ali na frente ser barrado pela justiça. Então isso pode acontecer. O prazo de registro de candidatura termina em 15 de agosto, né? E aí o que aconteceria? Vai lá, registra a candidatura, começa aquela fase pré-campanha, todo mundo na rua, com viagens pelo Brasil, né? Já com a confecção de santinhos, aquela história toda, né? E só depois uma impugnação eleitoral. Então isso pode ocorrer. É uma eleição um pouco confusa com um candidato que eventualmente não pode não participar lá da votação, né? E aí o partido tem um prazo mínimo lá, 20 dias antes da eleição, para trocar, né, o candidato ou para se alinhar alguma chapa e por aí vai, né? Mas tem um... Não lo creio, mas enfim, vamos nessa. Gente a trabalhar, de repente essa clareza pra donar, e sempre foi sincero.